E hoje é da História Geral da África, tá bom? Tá bom? Tá. E todo tipo do meu bolo de aniversário tem que ter 2 gramas e 2 flores. Tá bom. Olá, boa noite. Já estou aqui, deixa eu chamar a Débora. Ó, filho, você só tem que fazer um pouco menos de barulho pro papai conseguir conversar aqui na live, tá? Tá. Pode ser? Pode ser. Beleza. Enquanto isso, você relaxa aí e se diverte. Ai, beleza. Então, enquanto isso, ó, já vou falar com as pessoas aqui, tá? Tá. Boa noite a todos. Começamos a live aqui, História Geral da África, obra da Unesco, em parceria aqui no Brasil com a Unesco Brasil, com o Ministério da Educação e com a UFSCar. E estamos aqui pelo Instituto Social Simone Silva, para iniciar a live dessa semana, né? Nosso encontro quinzenal para falar de História Geral da África. Redescobrindo a África pelos estudos africanos, sem passar pela base que nós já conhecemos, né, europeia. Ou passando menos. E a Débora já está aqui. Aceita, está. Fiz besteira. Não. Não, eu que fiz. Que coisa, hein? Tava virada a câmera. E aí, tudo bem? Tô aqui apurada, né? Mas feliz demais. Olha, deve ser de psicóloga, Simone Santos entrou agora. Olá, Simone Santos. Hoje Bem-vinda. não falaremos de psicanálise, hoje falaremos de História Geral da África. Nós revezamos quinzenalmente, então, uma vez por quinzena, nós nos encontramos para falar de História Geral da África e na semana seguinte para falar de psicanálise por enquanto. Os temas mudarão. História Geral da África demora mais, porque é um livro de 8 capítulos, são 8 livros, são 8 tomos, cada um com quase 1000 páginas, então tem muito assunto ainda. A gente está no começo, né? E aí, o que você conta de bom, Dé? Duda, bem-vinda. Duda, essa é minha aluna também. Ah, é? Eterna. Linda. Eterna? Nunca terminará? Eterna, porque ela é de lá do interior, eu dei aula no interior, mas de vez em quando a gente conversa. Não muda, né? Ô, Gatona, dá uma olhada na sua conexão, em qual que você conectou, qual das redes aí? Só pra... Alex Hipólito, bem-vindo, meu amigo. Família Campos, tá tudo certo. Tá. Tá ruim? Não, tinha dado uma travada, mas agora tá de boa. Tá? Não, se qualquer coisa eu abro a porta. Tá. Então, é isso. O que temos para essa semana sobre a África? Muita notícia do Sudão do Sul, muita coisa acontecendo. O governante foi, como é que eu posso dizer, convidado a ficar em prisão domiciliar pelas Forças Armadas. O Sudão do Sul é uma democracia recente, né? Uma democracia nova. Que mais? A Nigéria é um dos países um dos países de maior extensão territorial da África. E Olha quem entrou, só fazendo uma dentro. A Cris, nossa vizinha. Alencar. Vem, Cris, beijo. E aí, o que aconteceu com eles? Eles estão também num desenvolvimento econômico bem interessante e estão sendo muito sondados por causa da questão de consumo e de crescimento da África, né? Os investimentos na África agora aconteceram, então tem bastante coisa acontecendo, não só ali, Líbia,
parece que está com questões também políticas bem fortes. Eu estou acompanhando já falei para vocês, né? Minha fonte internacional é o Xadrez Verbal, que aborda muito da África, muito da Oceania. Então não se restringe só à Europa e América do Norte. Faz uma visita na América do Sul bem forte, na África, na Oceania, bastante forte, no Médio Oriente, no leste asiático. Então, eu estou acompanhando por lá. As notícias da África são um pouco conturbadas, tá um movimento, ainda principalmente nos países que têm democracia recente, igual ao Brasil, né? Eles estão com várias questões acontecendo. E, apesar de tudo isso, estão lá, firmes e fortes, resistindo. Questão do Ebola, que está voltando lá. O Ebola, agora eu não lembro se é Uganda, eu não lembro o país, é uma pena, esqueci o nome, mas casos de Ebola, um caso diferenciado de Ebola, porque parece, isso quem estava explicando foi o Átila Yamarino, ele aparece também no programa do Xadrez Verbal. Ele estava explicando as questões da Covid, doações de vacinas para a África, para países pobres, não suficiente, mas consórcio de distribuição, levando vacina para a África. Mas o que aconteceu é que surgiram casos de Ebola de pessoas que ficaram com Ebola incubado. Ou seja, talvez haja a possibilidade de pessoas terem o Ebola incubado e tá manifestando agora. E foi uma aula do Átila, muito boa. Então quem quiser saber um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo, né? Eles fazem a leitura da política internacional, das questões internacionais. E na África tinha bastante questão porque já juntou também com a pandemia, né? Então, uma coisa mexeu com a outra. E é isso aí que tá. E no final da live você sempre coloca, né, esse link para quem quiser acompanhar mais de perto. Sim, eu ponho. Acessar essas informações, né? Sim, eu marco. Então, no post depois eu marco, aí quem quiser acompanha o Xadrez Verbal, vai lá ver como está a política internacional. E hoje a nossa surpresa é que eu tô sem o material da História Geral da África. Não deu nem tempo de imprimir dessa vez. Porque eu ia falar para você, se você acessar pelo computador, né? Deixa eu ver o bolo de aniversário. Não, ela não fez o bolo de aniversário ainda. Ela não fez ainda. Ó, para quem não sabe, domingo é aniversário desse pequeno, desse bolha, do João Lucas. Você é o bolha. E aí ele tá aqui causando, porque quem é a boleira, quem é a chefe, quem é a confeiteira que vai fazer o bolo dele? Tia Débora. Tia Débora, pega o bolo de assim, tá bom? Nossa, deixa eu mostrar. Deixa eu ver. Olha. Uma grama. Olha, o que tá escrito? Uma nuvem, tá. Manda para mim essa foto depois para ver se dá tempo, tá? Deu fazer todas essas. Eu falei para ele que pode ficar diferente, tá? Então, pode acontecer do bolo ficar diferente. O bolo ficar diferente da expectativa e realidade, né? Eu falei, eu tô aqui, terminei de me queimar, né? Basicamente, porque a gente fica fazendo doce e pula para chuchu, né? Fazendo massa de brigadeiro. A tia Débora tá fazendo massa de brigadeiro agora. Fiz beijinho, brigadeiro depois da live. E amanhã ele que vai enrolar. Já tá combinado, ele que vai enrolar os brigadeiros e beijinhos. Posso levar, né? E vocês enrolam. Tá Nossa ótimo. Senhora. Ó, um trabalho a menos que eu vou ter. Olha, o Mi tá aí, meu amor. Nosso, né? Ah, Mi? Fala, Mi. Saudade de você, gatão. A Gi, a Adri, todo mundo entrando aí. A Malu. Eu tô mandando convite também, né, pessoal? E aí, como vocês têm o material, como é que a gente vai fazer? Você lê. Sério mesmo? Sim. Lembra a página? Olha, Adri. Fala, Drimerino. Drimerino off.
É capítulo 4? Capítulo. Capítulo 5, né? Nós começamos. Capítulo 5. Vai começar o capítulo 5? Não começa, hein? Estamos na página 96. As minhas marcações, ó. Eu não sei se está de acordo, porque a última eu não participei, não foi? Na última eu li sozinho, né? Na última você leu sozinho. Não, Nem mas sei o que no post aconteceu. eu coloquei em que página tá. A gente tá na 90 e... Eu pus no post. Se for página 96, Isso. já está aqui, ó. Aí, deixa eu só confirmar. Fonte, Então, peraí, deixa eu só confirmar. Segura aí. fontes geográficas. Ah, não, vai começar... Não. Vai começar a fontes islâmicas a partir de 632 depois da Era Comum. A segunda idade islâmica? Primeira Idade Islâmica. 600 Ah, então é Não, 632 depois da Era Comum. 630. a primeira idade islâmica, 622 a 1050 aproximadamente. Achamos? Mostra pra mim. Aqui, professor. Exatamente aí. Sim. Página 90 e quanto? Página 94. 94? Então, peraí. Errou por mim. Segura aí. Você tinha falado isso? Segura aí. Isso mesmo. Marcas da cozinha, verdade. Primeira Idade Islâmica, isso mesmo. Eu tô rindo dos comentários aqui. Como? A Adri falando marcas da cozinha. Falando, não tem jeito. Cara, eu tava brigando com o beijinho, deu uns pulos, pulou até no meu rosto aqui. Falei, vamos entrar na live com a cara queimada. Não, na verdade, Mas ninguém sabe, mas você não tem sardas no rosto. Isso é marca de óleo de fritura, é marca de brigadeiro pulando. Na verdade, ela tinha a pele lisa, mas olha aí. a cozinha acaba com a gente. Bom, deixa eu ler um pouquinho para a gente fazer bagunça, que é assim, aquela aula que a gente lê um pouquinho, faz bagunça, lê um pouquinho, faz bagunça. Pode ser, professor? Manda ver. Então é isso aí, 620. Vai. Vai, valendo! A conquista árabe e o estabelecimento do califado tiveram por consequência a unificação de domínios político-culturais anteriormente dissociados, Império Sassânida e Império Bizantino, o alargamento do horizonte geográfico do homem, o remanejamento das correntes de intercâmbio, a penetração de povos até então desconhecidos. Não é, portanto, surpreendente que, pela primeira vez, tenhamos informações mais precisas sobre o mundo negro, tanto do leste como do oeste. Mas, enquanto o Egito e o Maghrebe estavam integrados no corpo do império, e depois da comunidade islâmica, o mundo negro simplesmente fazia parte de sua esfera de influência, daí uma informação parcelar, desconexas, às vezes mítica, mas ainda assim preciosa. Continua? Manda ver, não tem o texto. Olha quem entrou, Marquinhos, minha irmã, Denise, tá todo mundo entrando. Se excluirmos as fontes arquivísticas, cuja tradição continua no Egito, papiros coptas e gregos de Afrodite, papiros árabes de Fayum e de Ashmunaim, enfim, no século X, algumas peças de arquivos fatímidas, e que concernem especificamente a esse país, a maior parte de nossas fontes narrativas, no sentido amplo ou indireto, é comum a toda a África. É uma característica evidente nas obras geográficas
e que pode ser percebida em vários textos jurídicos. Portanto, parece mais cômodo proceder, nesse caso, a um inventário por gênero, destacando, todavia, a sucessão cronológica e sem perder de vista a estrutura regional. Pois bem. Vamos lá, as crônicas. Não dispomos de nenhuma crônica anterior ao século IX, mas foi no século VIII que se elaborou a informação oral, tendo como centro incontestável o Egito, com exceção da costa oriental da África, em ligação comercial direta com o Iraque meridional. Por outro lado, o caráter excêntrico do Egito, do Maghreb e do Fortiori, do Sudão, fez com que, mesmo no século IX, século da explosão da historiografia árabe, lhe fosse reservado um pequeno lugar nas grandes Tariq, focalizadas no Oriente. Tariq, para mim, era o nome. Tá vendo? Também. O nome de... né? Também. Mas, se eu não me engano, Tariq é o nome do Arthur, né? Arthur Tariq, se eu não me engano. Deixa eu ver que coisa. Deve-se fazer exceção a uma crônica até recentemente quase desconhecida, a Tariq, de Califa B. Kayat. Esse livro não constitui apenas a mais antiga obra de anais árabes. Califa morreu em 240 H. Conservou também materiais antigos negligenciados por Al-Tabari, a destacar principalmente suas indicações sobre a conquista do Maghreb. Enquanto a tradição medianense deixou na obscuridade a conquista do Egito e do Maghreb, dos Magazi, dos quais apenas os traços mais evidentes são referidos de modo conciso. No Futub al-Budan, de Baladori, um jurista egípcio dedica-se exclusivamente ao assunto numa obra que constitui o documento mais importante do século IX, O Futuro Mis al-Maghrib, de Ibn al-Kahn. Semelhantes a uma crônica ou uma obra de Magazi, são, na realidade, uma coletânea de tradições jurídicas que distorcem a informação histórica. Bem aí. Bom, por enquanto é só sobre quem vai começar a fazer mais registro, né? Exatamente. Para quem, As crônicas. para quem tem o material, acho que deu para ver o mapa que eles fizeram das fontes, as fontes historiográficas. Acho que está na página 89 e 90, mais ou menos. Explicando as principais fontes antigas. E boa parte, alguns registros europeus, e boa parte muçulmano-árabe. Agora sim começam os árabes, e os árabes registraram muito mais sobre os africanos, até porque a proximidade é bem maior, né? E como eles também faziam muito mais comércio pelas fronteiras marítimas também, eles não hesitaram em fazer registro e deixar relatos. Mas é importante ver como textos burocráticos aparecem aí, né? Texto jurídico. Então já tinha uma burocracia bastante grande nesse relacionamento que ajudava bastante a compreender, ou deixou bastante informação para que a gente compreenda como é que eles conviviam. Então ainda bem que tem esse material. E é muito mais muçulmano, então a influência muçulmana na África é muito maior do que parece. A influência cristã, que vem muito mais da base europeia e bem menos da base do Levante ali, de Israel, por exemplo, ou daquela região palestina, vai ter bem menos influência do que a chegada pelos europeus. O forte da influência árabe é muçulmana, e ela vem de cima para baixo mesmo, ela vem com muito mais repercussão e com muito mais registros na cultura africana no geral. Eu não sei se vocês sabem, isso eu fui descobrir depois.
que o povo que mantém a cultura judaico não cristã, judaico mesmo, a ortodoxa, ou seja, a que mais mantém relações e raízes com a origem dela, ali na região próxima de Israel, próxima da fronteira com o Egito, é um país da África. Então, a maior cultura do judaísmo celebrado com as raízes e com a prática originária está mais ligado à África do que ligado ao Oriente Médio. E eu só fui descobrir isso em estudos depois. Então tem muita influência aquela região, a cultura que era praticada ali no meio entre Irã, Iraque, Arábia, onde hoje é a Arábia, onde está a Palestina e Israel, foram muito conservadas na África, porque a influência naquela região foi bastante forte. Além da cultura egípcia, né, que depois foi modificada, né, ela foi substituída um pouco da cultura cristã, com o Império de Alexandre, e depois pelo Império Muçulmano, que é o que permanece até hoje. Então essa acabou se perdendo, tem os registros, mas não tem a permanência. Mas tanto o judaísmo como o islamismo cresceram muito forte na África. E aqui vem falando mais uma vez da cultura oral, né? Uhum. Que ela precisa de uma base, né? Só que a base nem sempre é a fiel de quem realmente viveu, que é o que você acabou de falar. É. Vamos lá, só mais um pouquinho. Após um século de silêncio, 850 a 950, surge uma obra fundamental que parece não ter sido explorada em todas as suas dimensões. Kitab-ul-Lab, morto em 961. Essa obra biográfica, que não é uma crônica, embora possa ser tratada como tal, não apenas encerra dados precisos e de primeira mão sobre o Egito, mas também devido aos primeiros laços dessa província com o Maghreb, se revela uma das fontes mais seguras para o conhecimento do Maghreb no século VIII. O século X é o século ismailiano do Islã, e do Islã africano principalmente. Consultar-se-ão, assim, os escritos xiitas, como o Sirad al-Ragib, mas, sobretudo, a Iftá ad-Dá, o Ad-Kadi, obra fundamental, sem muitas datas, mas rica em informações sobre o início do movimento fatímida. A primeira metade do século XI presenciou a redação do famoso Tariq de al-Hakik, morto em 1028, fonte fundamental. A obra é considerada perdida, mas o essencial foi retomado por compiladores como Ibn al-Idari. Recentemente, um fragmento dedicado à alta época ifriquiana, descoberto pelo marroquino Manuni, foi editado em Tunis, 1968, por M. Kaab, em que, com segurança, possamos atribuí-la a Hakik. Em todas essas crônicas, o lugar reservado à África Negra é mínimo. Além disso, elas exigem do historiador uma crítica rigorosa, uma confrontação constante de dados entre si e com os de outra origem. O historiador do Maghreb e do Egito, principalmente, não pode parar nesse ponto. Um conhecimento profundo do Oriente é absolutamente necessário. A utilização dessas fontes deve, então, ser completada com a utilização em profundidade das crônicas orientais clássicas. É o que a gente falou, né? A influência do Oriente na África é muito grande, não tem como desconsiderar a participação, e do Oriente muçulmano mais ainda, porque a maioria desses registros são muçulmanos.
A Adriana colocou aqui, estivemos lá, é verdade. Ai, nem fala, né, Dri? E é de Oh, lá que tá tempo falando bom. mesmo, é daquela região mesmo. Maghreb um pouco mais para baixo, Levante um pouco mais para cima, é daquela região mesmo que estão falando. E aí você falar, a gente lê, a gente tem um outro significado, né? Quando a gente lê e vê essas partes, é bem profundo mesmo. Uhum. Bom, no final das contas, aqui o que está falando é que a história que é contada é de uma África mais pro lado Do Oriente que Médio, fala do Oriente Médio. do Médio Oriente. Isso Do mesmo. Médio Oriente. É, a Fontes história da geográficas. África está sendo contada por quem se relacionou com ela, né? Uhum. Como o Médio Oriente se relacionou muito, principalmente comercialmente com a África, então eles têm muito registro da África. Faz sentido. É como se a nossa história fosse contada pelos nossos amigos, ou pelas pessoas que comercializavam com a gente, né? A gente é dono de um barzinho e a nossa história é contada pelos clientes do barzinho. Pelo dono de outro barzinho. É, Mais ou menos isso, né? fala da Ara. Dara, Valéria. Boa noite, boa noite, boa noite. Mandei beijinhos aí. Fontes geográficas. São importantes e numerosas a partir do século IX. Quer pertençam ao gênero cartográfico do Surat al-Ardi, ilustrado por Al-Khazizim. A geografia administrativa, a categoria dos itinerários e países, Masalik, ou simplesmente a de viagem, mais ou menos romanceada, os documentos geográficos escritos em árabe ilustram um desejo de apreensão da totalidade do ecumene. Assim, não é de surpreender que a África negra esteja representada nessas fontes e que sejam elas elemento fundamental do nosso conhecimento dessa África. A coletânea exaustiva, compilada por Kubel e Matveit, que se interrompe no século XII, mostra que dos 40 autores que falaram da África negra, 21 são geógrafos e seus textos são os mais ricos em conteúdo. Mas não poderíamos tirar real proveito dessas fontes sem um trabalho crítico preliminar. O historiador da África negra deve recolocar as obras geográficas árabes dentro do seu contexto cultural próprio. Em que medida, por exemplo, tal descrição corresponde à realidade e em que medida não é reflexo dos temas repetidos do Adab com seus diversos componentes. Qual é a parte da herança grega, da herança iraniana, da própria tradição árabe e da compilação a da observação concreta? Mas, por outro lado, deve-se exercer a crítica dos textos a partir do interior, isso é, com conhecimento aprofundado da história da África, tomando-se cuidado para não ler essa história apenas em fontes essencialmente geográficas. Mas é inadmissível o ponto de vista estritamente ideológico daqueles que, por islamofobia, preocupação mal colocada de um africanismo introvertido, recusam o exame aprofundado dessas fontes. Cuidado com as informações, né? É bom mesmo. Agora, achei interessante. Por que a maioria são geógrafos? Porque eles eram que exploravam mais? Sim, né? Na época era o que mais interessava. E como o continente era pouco explorado ou pouco mapeado, a função do geógrafo era essa, né? Conseguir descobrir as fronteiras para explorar. O objetivo deles não era contar uma história, né? Então, o objetivo deles era mapear os territórios. Mas Consequentemente, vinha a história. sim, e aí quando você está mapeando, isso é uma característica, né? O geógrafo não era só uma pessoa que falava de relevo, ele também levantava a situação da população e da cultura da região, né? Ele não era tão desmembrado assim. Hoje a gente tem algumas outras áreas de estudo que vão falar da população, da cultura,
mas a princípio o geógrafo fazia toda essa leitura. Ele fazia a leitura da geografia física, né, das rotas de acesso, mas também como se fosse um inventário, um pseudo-inventário, não, um proto-inventário do que havia na região e de como era composta a região. Então, qual era a população, como é que eles conviviam com a região e com a geografia, não só locomoção, mas habitação, costumes. Então, ele era como um... Caramba, tem muitos que vão para a África agora, eu não esqueci o termo, tem um termo específico para isso. Como se fossem missionários. Uhum. Só que eles não estão lá para catequizar nada e não estão para levar a religião, eles estão para fazer o mapeamento. É lógico que na relação eles acabam trocando cultura, né? Então não tem como não influenciar um influenciar o outro. Mas não é a missão principal, não é o foco do objetivo. Ô, Dé, dá uma olhada no material. Quando acaba esse tópico? Dá uma olhada se tem muita coisa. Eu já ia falar para você, está finalizando já isso, que nós entramos nas fontes geográficas. Isso. Falta mais um parágrafo, esse último que eu ia ler, depois vai para fontes jurídicas e religiosas, e depois já entra, um parágrafo só, depois entra na segunda idade islâmica. A gente podia até parar aqui, Não, né? lê até a segunda, então. Vamos ler até a segunda. Porque a parte jurídica é interessante. Então, aí a gente para ali? Isso. Beleza, fechado, então. Da pleiade de geógrafos que da metade do século IX a meados do século XI concederam um lugar à África, quase todos estão, neste caso, somente alguns transmitem uma informação original e séria, deixando-nos um relatório substancial desses países. Tanto na sua Tariq como em Buldan, encontram-se inúmeras informações relativas ao mundo negro, sobre a Etiópia, o Sudão, a Núbia, os Beja, os Zengi. No Sudão menciona os Zagna de Kanem e descreve seu habitat. Ao descrever o importante reino de Gana, trata do problema do ouro, assim como, ao falar do Fezzan, refere-se ao problema dos escravos. São ainda mais detalhados os Massalik, de Ibn Hawqal, que visitou a Núbia e talvez o Sudão Ocidental. Sua descrição vale, sobretudo, pela ideia que dá das relações comerciais entre o Magrebe e o Sudão. Quase todos os outros geógrafos do século X fazem observações sobre a África Negra. Ibn Faqih, sobre Gana e Cook, o viajante Buzurg Ibn, sobre a costa oriental e o Zengi, e Muhalib, que conservou em seu tratado fragmentos de Uswabni. Finalmente, os campos de ouro de Al-Mas'ud, 965, é rico em informações sobre o Zend e a costa oriental. Desde cedo, esses textos chamaram a atenção dos especialistas africanistas e orientalistas, como Delafosse, Cerulli, Kramers e Mauni. Agora eu lembrei, eu usei o termo missionário porque eu não lembrava a expressão antropólogo. Os geógrafos cumpriam também a função do antropólogo. E aí você falou um ponto do que eles estavam avaliando. Por exemplo, além da geografia de locomoção, eles avaliavam pontos importantes ou minérios importantes nesse caso, recursos importantes. Eles falaram da fonte de ouro, mas também tem relatos entre o século IX e XI de escravos. Escravos, né? Exatamente. Ainda não é a escravidão como a escravidão imposta pela Europa. Uhum. É um outro tipo de escravidão, é um outro tipo de relação de escravatura. Não tem nada a ver
com que a gente conheceu da escravatura portuguesa imposta aos africanos, ao continente africano e aos países da África. É diferente. Essa escravatura está mais próxima do sistema de escravidão que foi praticado, por exemplo, na Grécia, e se tem registro, né, da escravidão grega ou da escravidão... eu acho que na Europa a gente vai ter mais contato, então a grega e romana. Essas duas populações registravam mais sobre a escravidão como espólio de guerra. Mas aí a gente tem relatos, por exemplo, na Grécia, de que, e aí os textos filosóficos, nas últimas leituras a gente falou, por exemplo, de Aristóteles. Tem textos de Aristóteles falando da África. E Aristóteles também, e isso é bom para comparar, ele também fala da escravidão e do escravo. É só que o escravo na Grécia, assim como esses escravos que vão aparecer na África Islâmica, são escravos que trabalham, têm direitos dentro da comunidade e se relacionam com ela num sistema libertário muito diferenciado da escravidão praticada de apagamento da história da população, de ocultação das fontes e de mistura para confundir ou para destruir a personalidade e a ancestralidade desses que são capturados, que são dominados. Então, é completamente diferente. São estilos de escravidão completamente diferentes. Onde esses escravizados, a cultura deles era assimilada, né? Era mantida, sim, era mantida e assimilada, assim como a história da sua vida, a sua fonte, a sua região de pertencimento também eram mantidos. Ou seja, ele não perdia a sua identidade. E normalmente eram escravos de guerra, ou seja, numa guerra entre, vamos supor, hoje, sei lá, a Arábia, ou Emirados Árabes, ou Arábia, e, vamos supor, Etiópia, esse confronto de dominação onde um subjugasse o outro, o subjugado, o dominado, se tornava escravo. Às vezes na sua própria terra. Às vezes na sua própria terra, porque a terra era dominada. Então aquela região passava a ser daquele que venceu a batalha. Esses registros são completamente diferentes e é bom fazer essa distinção. Então, esses escravos não são os escravos do século XVI, XV e XVI. O século XV e XVI vai trazer um outro tipo de escravo. Esse escravo é o escravo por dominação ou por espólio de guerra, como parte da derrota. É uma coisa diferente. E eles conquistavam a liberdade ou compravam a liberdade. Eles tinham direito a trabalho, tinham renda, não dormiam numa senzala, não existia senzala. Então é uma história diferente. Tanto que vai ter histórias em Shakespeare, e o Karnal fala disso. Há relatos na obra de Shakespeare que mencionam questões sobre escravos na Grã-Bretanha, na Inglaterra, se não me engano. Mas num período um pouco anterior, eles são escravos que trabalham. Ou seja, que trabalham, que têm negócios. Mantêm negócios. Se não me engano, é o Karnal que fala nas obras. São escravos pelo domínio, mas não que eles dependam financeiramente ou do seu dono. Não, Assim, exatamente, né? tem uma relação diferenciada aí. Então, é bom separar isso. Então, primeiro, lembrando que o trabalho do geógrafo era um trabalho de mapeamento mesmo, muito parecido com o do antropólogo também, mas de mapeamento de riqueza também, para comércio, para tudo. Seria como se o Brasil abrisse uma embaixada hoje, vamos supor, aqui no Peru,
E nessas relações ele passasse o relatório, falasse, ó, aqui é um lugar muito próspero em sal, é muito próspero em, sei lá, em carvão, a terra é boa para plantio, então façam as negociações porque há essa possibilidade. Então, lógico que não taxativamente nessa linha, mas há essa similaridade, essa proximidade. Além disso, a cultura do povo, por isso os registros, a cultura, como é que eles se desenvolviam, quais eram os hábitos, porque vai fazer a relação inversa também, né? Como o explorador comercial. Um conta a história do outro, né? Exatamente. Isso aí. Cada um com seu olhar. E Fontes jurídicas e religiosas, para a gente finalizar. Os tratados de direito e as viagens hagiográficas de Tabak, desde a Mudawana de Sanum até os tratados caridigitas, constituem rico manancial de informações sobre o Maghreb. Alguns são utilizáveis para a região saariana de contato com a África Negra. A crônica sobre os imãs Rustêmidas de Taher, de Abin al-Sargin, início do século X, permite-nos afirmar a existência, a partir do século VIII, de relações comerciais entre o Principado Ibadita e Gal. Permite-nos também completada por compilações posteriores, tais como Siar de al-Wishini, identificar a ocorrência deste comércio em toda a orla saariana da África do Norte. Mas essas fontes hagiográficas só fornecem informações de maneira alusiva. Devem ser lidas de acordo com uma problemática prefixada e constantemente comparadas com outros tipos de fontes. Não autorizam, em nossa opinião, construções e deduções ousadas, como a que propõe Lewicki. fim. Fim. Boa! Parabéns. Aí começa depois a segunda, né? Isso. Beleza. Então, matamos a primeira percepção islâmica, influência islâmica na África e registros da África através da cultura médio-oriental islâmica. Show de bola. Perfeito. Aí, na próxima aula, será na próxima quinta-feira. Não, na próxima não, na outra. Na próxima quinzena. Na próxima aula, na próxima quinta-feira, falaremos sobre psicanálise. A gente volta já daquele jeito, porque ali também ficou um negócio bem. Ficou elétrico. Né? E para falar de África, até para lembrar, eu tô ouvindo o podcast. Esqueci o nome do podcast, meu Deus. Cabeça. Meu primo Maurício, saudade. Mas por que eu quero falar dele? É um podcast sobre a eugenia, a história da eugenia no Brasil. E a história da eugenia no Brasil também está ligado à história da eugenia no mundo, também está ligado com a história da genética. Olha que coisa maluca. A história da genética e a história da eugenia se confundem, mas a história da eugenia, ela já vem, ela é anterior à história da genética, e ela trabalha a questão de como foi trabalhado o conceito de raça superior. Raça superior é um conceito que vai influenciar muito a relação com o povo negro. Não só, mas bastante. O Brasil recebeu bastante influência do pensamento eugenista. Acho que é Pelo Avesso o nome do podcast. Acho que é Pelo Avesso. E ele está falando disso, então ele já está encerrando. Está falando de eugenia no Brasil e passou por... Como que é o nome daquele autor que fez o Jeca Tatu? Esqueço do nome daquele cara. Mas ele está ligado com o pensamento eugenista. Lobato? Ele.
Ele mesmo. O nosso, o lindo, maravilhoso, cheio de história, Monteiro Lobato. A história da eugenia vai passar por Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato foi que desenhou a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tem o Saci Pererê. Isso mesmo, tem o Saci Pererê. O pai do Saci. Ah, Malu, Monteiro Lobato, decepção de infância. Nem fale. Então, mas olha que maluco. E não dá pra levar a história a ferro e fogo. Boa Onde influência você do. tá? Eu tô falando. Eu tô aqui em casa. Você tá E na sua você? casa? Eu tô. Mas eu vou te ver domingo. Aqui na sua casa? É. Eu vou levar um bolo desmilinguido aí. Não tá com cara de bagunça agora? Então, Ah lá, ó. por que que é importante? E Malu, presta atenção nisso. Se por um lado Monteiro Lobato é um eugenista e tem um discurso eugenista, ou seja, de purificação de raça, de pesquisa do branqueamento do povo brasileiro, por outro lado, ó, o desenvolvimento sanitário no Brasil passa pelas determinações dele. Então, assim, não é sobre ser bom ou ser ruim, porque o desenvolvimento sanitário no Brasil ajudou muito na saúde pública. E ele se baseava nessa política, nessa filosofia, e através dela melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Olha que coisa louca. Por um lado, ele queria o branqueamento como melhoria da espécie. Por outro, ele tinha essa percepção de que muito do que o brasileiro era não estava ligado só às suas características de raça, mas às suas características higiênicas. Como muita doença vinda do campo, por falta de saneamento e de higiene básica. E o trabalho de higiene básica é trazido junto com o processo ou com o pensamento, através do pensamento, de eugenia. Então, é um negócio muito complicado de falar sobre bom ou ruim, porque o ato sanitarista foi bom. Ele é bom e a gente cobra isso até hoje. Tanto que a gente fala, pô, comunidades carentes são as que não têm saneamento básico. A gente já bate aí. Por outro lado, queria um branqueamento da espécie ou da população. Oi, vai no banheiro, né, João? Você não vai fazer xixi em mim, né? Então abre a porta. Olha, o Marcos entrou, Marcos. Marcos, a Beth. O Marcos não acompanha suas lives da Colmeia, tá vendo? Ele veio aqui ver a nossa live também. Ah, Malu, você como criança preta, não, faz todo sentido. Não, sim, cientista nazista que trouxe revolução e também trouxe assassinato. Assassinato deplorável, merece morrer, mas muito da evolução da biologia e da química e da bioquímica, por exemplo, como instituições como Pfizer, que a gente valoriza tanto, vieram de experimentos em ciganos e judeus. E aí, Tem uma como é que outra, faz? tem um outro laboratório aí que tá na ponta da língua também. Que é a Bayer. Não, eu falei Pfizer, é Bayer, desculpa, Bayer. gente, troquei, é Bayer. Aliás, não se fala muito, porque muitos países não têm laboratórios. A maioria dos países não tem laboratório porque o crescimento e desenvolvimento laboratorial nessa área se deu na Primeira e Segunda Guerra. E se deu com pesquisas em humanos. Humanos que eram pessoas ciganos, judeus. Sub-humanos, né? Hã? Tido como sub-humanos, né? Tidos como sub-humanos, exatamente. Uhum. Bom, a gente nem precisa falar que os testes praticados, e muitos foram, a gente isenta, por exemplo, a gente fala da Alemanha como se fosse a Alemanha distante do mundo. A gente não fala que
o motivo da Alemanha conseguir conquistar boa parte da Europa é porque a Inglaterra, a França, os Estados Unidos eram partidários da política alemã porque eles lutavam contra a Rússia e o socialismo e o comunismo. Então, a prática alemã foi tolerada e aceita por causa da política, por causa de guerra política e econômica. Eu te ajudo. Só um momento que eu vou abrir a porta pro meu filho, pra ele ir no banheiro. Bom, gente, para quem está acompanhando a live, né, a gente está aqui em nome do Instituto Social Simone Silva, fazendo essas leituras mega importantes que a gente julga para a gente falar sobre nossa história mesmo, né? Para a gente saber o que é legal, o que tem de legal, o que não tem, né? O Du tá lá, eu tô aqui. E de 15 em 15 dias a gente começou a ler um material de História Geral da África, que é um material da Unesco, que é liberado gratuitamente pela internet. E é legal a gente conhecer de uma fonte fidedigna a história da África. É uma leitura pesada, né? Em alguns momentos. A gente tem bastante nome que a gente não entende, mas é legal você falar que você tem um conhecimento básico, né? Nessa situação. E aí a gente está indo numa fonte que pelo menos é fiel, que é a Unesco. Exatamente. E aí o Eduardo traz um monte de coisas a mais, que a gente fala que a gente fica esperando o Eduardo mostrar o globinho, que ele mostra que parte da África a gente está falando. É verdade. E assim por diante. É bem legal. Agora tem uma pessoa olhando aqui para mim. Ah, Vanessa! Vanessa me olhou a live toda. Vanessa está aí. Vanessa para parte da próxima live? Não, a Vanessa a gente usou para falar de morfopsicologia com o pessoal da SIG Terapias e com da Estima. Aí eu precisei fazer o vídeo, eu precisava de um rostinho. Eu peguei o rostinho da Vanessa. Meu Deus, eu falei, mas eu não conhecia essa boneca. Porque aqui, gente, na escrivaninha que tá no seu quarto, Malu, eu tô no seu quarto, né? Tem a minha boneca. Nossa, eu vou ajudar o João, peraí. Tem a Vivi. Tem a Tatinha. Né? As minhas bonecas de infância estão aqui. Tem o bonequinho do meu irmão de articulado, de ginástica, como é que é? Que ele faz das massagens, né? Agora eu tomei um susto quando eu vi uma cabeça de boneca aqui. Malu, você brincou com essas bonecas, elas estão aqui ainda, bonequitas. E aí o Du trouxe esse, mas vou fazer ele fazer uma live pra gente falar sobre psicologia. Né, Mica? A Vanessa, você já tinha falado da Vanessa. Aí. E olha aqui que eu ganhei, Maria Luísa. Da mãe do P. Viu? Meu pequeno príncipe também tá aqui. Eu nunca tô sozinha, tô sempre acompanhada. Pois bem. Agora a Vanessa me assustou. A Vanessa ficou aí. Ó o Mikael. Vanessa! Quem deu o nome foi o Mika e o Gabi. Mickey Peco, Mickey e Gabi. Tá bom? Tá bom, então fechamos. Então é isso. Ó, já falei pro pessoal que você vai fazer uma live da Vanessa. Pra falar o quê? De morfopsicologia? Misericórdia. Ó, então ouçam. Pode. Não rasga não. A gente tem que guardar a folha. Não. Ó, ouçam xadrez verbal para saber o que tá rolando no mundo, mas na África. É um dos poucos programas de política internacional que falam da África e da Ásia e da Oceania. E a explicação sobre o que está acontecendo no Oceano Pacífico tá maravilhosa. O que aconteceu? A França estava para vender submarinos para a Austrália e a Austrália comprou dos Estados Unidos. Isso gerou um problema de política internacional, mas o problema maior está vindo agora. Não é o único país a se armar com submarinos no Pacífico. O Japão está em processo de mudança política e tem interesse em compras de submarino também.
Mais alguém. As Coreias parece que estão trabalhando essa política também armamentista, o que tem aumentado o comércio dessa tecnologia. Tudo isso no Pacífico. O Pacífico tem um histórico complicado, porque isso, Xadrez Verbal é podcast, Dara. Porque a gente está falando dos interesses do leste, que são interesses da Rússia, os interesses da China, a Índia tem muitos interesses na região, a Coreia do Sul, que é um ponto muito ligado aos Estados Unidos, ou seja, norte-americano. A Coreia do Norte já tem poderio bélico e por isso não sofreu a mesma coisa que Cuba ou Venezuela, porque ela já tem. Não sei. E aí esses atritos começam a aumentar agora. O aumento da influência da China tem mexido muito no Pacífico, o retorno das movimentações russas tem influenciado muito isso também. E o Médio Oriente também tem uma perninha ali, então tem uma relação com o Irã e o movimento que tem acontecido no Irã com o Afeganistão, que não influenciam diretamente pela parte marítima, mas pela parte terrestre, em ligação com China, em ligação com Índia. Então tem um movimento bélico acontecendo naquela região. E é um movimento que está começando a chamar atenção. Porque na política internacional, qualquer movimento de compra de arma é percebido. Então as pessoas começam a se movimentar e querer entender o que está rolando. E aí, na verdade, parece que está todo mundo querendo guardar território. No lado ocidental, tá melhor? Não, não tá. Cuba ainda sofre esse problema de embargo muito sério. Muitos países europeus querem investir em Cuba, mas tem que passar por cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos age como uma criança mimada mesmo na política. Isso daí não é novidade para ninguém que estude um pouco de política internacional. É uma criança mimada que escolheu suas vítimas. Uma das vítimas é Cuba. Porque Cuba deixou de ser o parque, o parquinho de diversões para adultos dos Estados Unidos. Isso é uma questão que se tornou muito séria para Cuba. Então tem muita coisa acontecendo na política internacional. E o movimento na África está muito forte. Investimentos na África, entrada de dinheiro mexe com política. Então, Sudão do Sul estão com problema. Tinha mais países que estavam aparecendo. Eu fiquei muito com a questão da Nigéria, porque a Nigéria está crescendo muito, ela está se tornando um polo comercial muito forte, financeiro muito forte na África. Isso tem atraído os olhos e investimentos. Por outro lado, muita questão de guerra civil ou interferência militar em governos aparentemente democráticos, com influência de outros países e de outros interesses também. Então não está fácil na África, no geral. Então tem bastante coisa acontecendo. Então acompanhem isso, se puderem ver o Pelo Avesso, o podcast sobre eugenia. Essa temporada está acabando, são 7 programas falando sobre eugenia e está falando do Brasil, de como veio essa cultura, veio da Europa, chegou no Brasil, como ela se disseminou e agora como da eugenia nós fomos para a genética. Como que se deu esse passo, como essa relação está fluindo. Então tem bastante coisa aí para acompanhar. Pelo Avesso também é podcast, como a Dara colocou no verbal, né? Então, os 2 que é fácil, gratuito, né? A gente consegue acessar com muita facilidade. Lembrando que nós, né, do Instituto Social Simone Silva, também estamos num projeto aí para ajudar a comunidade através de um bazar que a gente está fazendo, né? Lá mesmo, próximo ao Instituto. Dá uma olhadinha faz um post, Du. Dicas de post do Du, para não esquecer, é bem legal. Dá uma olhadinha lá no Instituto Social Simone Silva, quem não acompanha ainda, vai lá, curte o nosso Instagram, todas essas informações o Du coloca lá,
inclusive do que a gente está fazendo. Cursos que a gente está programando para o dia que vai ser o de sobrancelha? Eu não sei, mas é 21 21 de novembro. E nós de queremos a novembro. participação, queremos doação, porque quanto mais itens nós pudermos comprar, mais mulheres da comunidade participarão gratuitamente dos cursos. O curso é de designer de sobrancelha, então isso é muito importante. Aliás, com uma funcionária do Pedro Pitanga, ou seja, Pedro Pitanga está influenciando isso indiretamente. E nós queremos esses kits para que as mulheres possam fazer o curso gratuitamente. É gratuito para a comunidade. Lógico, tem que dividir de algum lugar. Quem puder doar dinheiro ou material. O material a gente postou hoje, eu postei nos stories, está lá no feed. E eu estou reportando nos stories a lista dos materiais que são necessários para o desenvolvimento desse workshop. Curso de um dia só, 4 horas. É o primeiro, não é o último. E nem é o único. Nós faremos mais, muito mais. Exatamente, da Braba Sabrina, ela que vai dar o curso lá, porque a gente quer que essas mulheres consigam conquistar a sua renda. A gente tem os movimentos de ajuda, arrecadação de fraldas, cesta básica, mas nada como você ter o seu emprego, o seu ganha-pão. Exatamente. E aí a Sabrina falou, olha, design de sobrancelha é uma coisa que ele não precisa de um salão especificamente. Ela tendo material, ela pode fazer isso em domicílio. Exato. E é isso que a gente está querendo, que essas pessoas sejam ajudadas através do aprendizado de algo que é muito rápido e que elas possam fazer girar a renda o quanto antes. Então, ajudem-nos, né? O kit é baratinho, não é muito caro, se eu não me engano, acho que é uns R$ 40, né? Cada kit. Exato. Nós queremos atender, a princípio, 8 mulheres, ou seja, no mínimo 8 mulheres no treinamento, nesse workshop. Quanto mais mulheres puderem, melhor. E para quem trabalha, para todo mundo que trabalha, que tem uma profissão, que tem uma atividade, não é só sobre dinheiro, é sobre vida social, é sobre relacionamento, é sobre ter perspectiva. E isso só se consegue saindo fora do casulo. Indo para fora. Exato. Conversando, se relacionando, para ter possibilidades, criação de possibilidade. Então, é sobre renda, é sobre independência, é sobre perspectiva de vida, é sobre melhoria cultural, social, é sobre tudo isso. Estamos lá no Instituto. Sigam-nos, Instituto Social Simone Silva. Se você conhecer alguém que queira fazer essa parceria, doar esse material para a gente vai divulgar, né? Com certeza, essas pessoas, para que elas também tenham reconhecimento, porque é um trabalho em equipe. A gente não faz na dica de nada sozinho. Manuca, meu amor, bem-vindo também. A gente já está finalizando. Sim. Vem, Ney Júnior. Vem. Peraí que ele quer dar tchau para você, peraí. Dá tchau. E até quinta-feira Aparece. Tem que aparecer aqui para ela te ver. Cadê? Aqui, ó. Olha lá você. Mas você tá tão lindo com esse cabelo, eu tenho que falar para você, viu? Tô apaixonada você com esse cabelo. Tá mais lindo ainda. Os gêmeos. Eita, os gêmeos estão lá no outro quarto. Se eles estiverem assistindo a live, ó, por favor, venham aqui que o João quer ver vocês. Eles vêm aqui domingo. Dara, é um trabalho nobre, que exige muita gente. Que eu quero ver eles de novo. Quem sabe a gente consegue se ver, né? Dia desses aí. É pra eu ver o cartaz dos cartimentos que eles Que cartaz dos cartimentos? O quê? É pra eu ver. Vai ver cartimen nada. Dá tchau pra todo mundo. Chama os gêmeos pra eu ver. Eles já foram. Fala tchau. Fala tchau, pessoas. Tchau, amanhã eu vou sair e jogar o jogo dos cartimentos. Amanhã a gente vai enrolar brigadeiro pra sua festa de aniversário. Sai daí. E ele vai levar, eles vão levar os videogames pra você jogar, tá bom? O cartimentos? É. Pro meu aniversário? É pra gente jogar? É pra gente jogar primeiro no Peru? Olha lá. Não vai parar mais. Então tá, dá tchau pra todo mundo. Vai jogar muita neve no Peru. A Maria Luísa que vai estar na neve e a gente tá jogando. É verdade. Então, ó. Beijo pra todos. Fiquem bem. Dara. Até mais. A Dara já tá falando pra contar com ela no voluntariado aí. Quero ver só, hein? Quero só ver, hein? O filtro lá é pesado, hein? Até mais.
Beijo. Beijo, tchau. Tchau, gente. É.